Bem-vindos ao Caverna Insana Podcast. Eu sou o Will e sejam bem-vindos para mais um episódio desse podcast insano que se passa dentro de uma caverna. É claro, tudo isso é um simbolismo, não que eu esteja numa caverna agora. Mas vamos lá, vamos indo. Enfim, como é que você tá? E tá prestes a chover. E hoje é dia 22 de janeiro de 2023. Só pra deixar claro, são 2 da tarde. Tá prestes a chover. E chuva é muito estranho, né? Porque antes da chuva, o céu já prepara a chuva. Ele tá preparando a chuva. Aí você começa a ouvir os barulhos. Esses barulhos que recuam no céu, fazem eco e chegam aqui como forma de, sei lá, tipo, é um som violento. Tá acontecendo batalhas no céu e daqui a pouco cai a chuva. É uma forma de Deus nos dizer que é tipo um alarme. Quando chove, quando vai chover na verdade, ele já larga uns sons muito assustadores do céu pra dizer que vai chover. Muito intenso. Enfim, eu vou falar sobre ontem, porque ontem eu tava de bobeira. Então eu vi uma matéria do Fantástico. Eu acho que era uma matéria. Não é uma matéria, mas é um quadro novo criado. Que vai ser apresentado. Que estava sendo apresentado pelo Drauzio Varela. Que nome legal. Ele tava. Era nanismo. Ele tava apresentando essa matéria. E ele tava mostrando a realidade das pessoas que têm nanismo, né? Pegar um ônibus, metrô, filho. Aí ele falou que nanismo é só um termo pra falar, é um termo de doenças dos ossos, tipo doença do crescimento. Tem uma média de estatura que seja, vamos lá, 1,70. A pessoa que tem nanismo, ela vai ter 1,50, muito abaixo dessa estatura média que a gente tem no Brasil. Mas agora se a pessoa tiver tipo 1,69, ela pode ser considerada uma pessoa que tem nanismo porque ela tá abaixo da média. Ou não, ou eu tô viajando aqui. Mas sei lá, cara. Aí ele mostrava os problemas, o preconceito que as pessoas que têm nanismo têm. E eu comecei a pensar, bom, cara, e se eu fosse um anão? Não um anão. Se eu fosse uma pessoa com nanismo, com baixa estatura, eu comecei a pensar como seria a minha vida assim. Ir pra escola. Eu comecei a pensar na possibilidade do seguinte: se alguém quisesse simplesmente me pegar, eu tô andando na rua e alguém quer me sequestrar. A pessoa podia fazer isso de uma maneira muito fácil. Era só você me pegar, me colocar no ombro e me levar pra van que você tem. Aí eu pensei, caralho, é uma vida muito vulnerável, né? Porque um cachorro pode te matar. Nem precisa ser um cachorro tipo pitbull, precisa só ser um cachorro que seja um pouco alto assim. E eu não vou conseguir correr dele porque minhas pernas são curtas, cara. Aí eu pensei, bom, é uma vida muito difícil. Muito difícil. Imagina você pegar o metrô ou o ônibus. Imagina um ônibus cheio e você tá lá com o seu nanismo e você, a roleta é bem grande, né? Caralho, será que eu pago a roleta? Eu acho que não sei, cara. Não sei se eu pago a roleta se eu tiver nanismo. Será que eu posso? Acho que deveria no ônibus. No ônibus, vamos deixar claro aqui, no ônibus devia ter um assento para grávida, devia ter um assento
para anões, tá? Deixando claro isso, que eu sou total, vocês têm meu total apoio, pessoas com nanismo, tá? Eu quero que vocês tenham um assento preferencial no ônibus. Isso seria uma maravilha. Isso, isso de alguma forma é representar pela sociedade que vocês são importantes. É. Assento no ônibus, é, assento no metrô, assento no metrô. Ah, no caso teria que ser um assento, teria que ser um assento é, menor. Não teria que ser um assento igual ao dos outros. Ok, é isso. E foi isso a matéria. É isso. É, imagina você só por um dia sendo um anão. Por um dia só. Por um dia. Será que você conseguiria viver normalmente sabendo que você pode ser pego no colo por um estranho? É essa a minha reflexão e fica aqui isso aí. E eu também tava vendo BBBs, Bebebal, esse programa aí que faz muitas pessoas ficarem satisfeitas. Bom, eu tava vendo o BBB e cara, se você não vê BBB porque você acha um lixo, pessoas numa casa, o que tem de interessante nisso? Eu concordo um pouco com você, mas mesmo assim eu vi porque, sei lá, não tinha coisa melhor pra fazer. E eu reparei no seguinte, eu comecei pensando no Coliseu. O Coliseu, lá em Roma. Hum, grandes, grandes lutas. O que tinha no Coliseu? Tinha, era meio que um estádio, tinha uma arquibancada, tinha pessoas pra ver. E no meio, era o quê? No meio era um círculo aberto, grande. O que tinha nesse círculo? Tinha pessoas que estavam ali para sobreviver. Sobreviver e sobreviver e não morrer. O que o BBB tem a ver com o Coliseu? Vamos lá. Você tem pessoas assistindo isso e tem pessoas reclusas dentro vamos pegar aqui, dentro de um círculo, que seria o Coliseu. E a gente tá de fora vendo isso. Aí você se pergunta, bom, no Coliseu tinha pessoas sobrevivendo, se matando pra conseguir viver, aquela vontade de viver. Tinha leão lá dentro. Então, por que as pessoas viam isso? Porque era um prazer ver aquelas pessoas lutando entre si pela vontade de sobreviver. Isso ali era puro entretenimento. E o que acontece com o BBB? O BBB é simplesmente a evolução a evolução? É, a evolução do Coliseu. Porque a dinâmica continua a mesma, porque tem pessoas vendo e tem pessoas tentando sobreviver. Porque para a maioria das pessoas que estão lá no BBB barra Coliseu é uma são pessoas que na maioria são pobres, não têm um financeiro muito bom, querem ser reconhecidas, então tem uma vontade de continuar lá dentro, que é primordial para que o jogo continue interessante. E a gente está aqui assistindo, votando, tirando quem a gente quer e deixando quem a gente quer. Porque se você pegar a lógica da coisa, são só pessoas vivendo entre si e jogando jogos que uma criança de 12 anos conseguiria jogar em troca de benefícios que iriam fazer ela continuar na casa. Em suma, isso.
Em suma, é isso. Resumido, é isso. São pessoas vivendo. Mas o que pega? O que pega ali? É a vontade de continuar. É como cada pessoa reage a cada coisa que acontece. São brigas, são indiretas, são discussões. Isso que é a evolução. Tô me confundindo com com essa palavra. Essa então seria a evolução do Coliseu. Porque se fosse no Coliseu de antigamente, cada um ali estaria com menos um braço na conta. Então, então seria mais legal. Daria uma emoção a mais se alguém tacasse um leão na casa do BBB. Aí o Tadeu aparece lá. Bom, gente, agora a prova é o seguinte: quem conseguir sobreviver ao ataque do leão conseguirá vencer o BBB em uma só jogada. Aí o leão aparece, os caras jogam um leão na sala. Tem a plataforma. Imagina o seguinte: tem a mesa. A mesa desce e sobe um leão. Aí quem sobreviver ganha o BBB. Isso sim, caralho, isso sim seria uma prova digna de BBB. Não é essas provas que o cara tem que colocar um bloquinho em cima do outro, montar alguma coisa, bater no botão e falar: eu ganhei! Poxa, poxa, tem que ter um leão lá dentro, tem que ter pessoas se matando. Só assim ficaria mais interessante. Mas enfim, é isso. São essas observações que eu tenho pra dar aqui. BBB Coliseu. Conviva com isso. Ah, seguindo, o que a gente pode dizer aí? O que eu posso dizer? Caverna Insana tem humor. Se você não reparou, tem humor. Tudo que eu tô falando aqui não é brincadeira. Eu tô falando muito sério. Na verdade, não, isso foi ironia, pra você que não sabe. Mas enfim, não live, não live a vida a sério. Não leve a vida a sério, só viva. Curta. Eu, por exemplo, tenho uma vista para o Cristo Redentor. É, porque eu moro no Rio de Janeiro. Eu tenho uma vista para o Cristo Redentor. Só que é uma vista que um cara tem. Se ele morasse, tipo, num prédio de 2 andares, ele veria o Cristo Redentor. Então não é uma vista muito privilegiada. Eu não moro em Copacabana, né? Moro bem longe de lá. É isso. Não sei mais o que dizer, né? Acho que eu já disse muita coisa hoje, né? Hoje o cara tá que tá. O que a gente pode dizer sobre qualquer coisa? O Cristo Redentor. Acho que eu posso falar sobre ele. Ele foi. Ele foi um cara. Ele foi um cara muito legal e as pessoas. Pra. Pra. Bater aqui no microfone. Será que ele foi um cara? Acho que não, acho que é só um memorial. Mas imagina que no lugar do Cristo Redentor, se a gente tivesse uma. E se fosse outra estátua? Tipo. Se fosse uma estátua do Jô Soares. Do Jô Soares, o Jô Soares ali em cima. O Jô Soares, você tá me ouvindo? O Jô Soares, cara. O Jô Soares. Imagina ele como no lugar do Cristo Redentor. Que visão espetacular a gente teria dele segurando o charuto assim, em pé, assim, com as 2 mãos na cintura, com um charuto na boca, aquele óculosinho dele, dando um sorriso. Ah, eterno jogo, cara. Isso seria bem legal. Eu acho que o Rio de Janeiro ia valorizar muito, teria muitos turistas para ver o Jô Soares como principal
atração do Rio de Janeiro. Seria bem interessante, cara. Daria pra ver o Jô do Mato Grosso, se você quisesse. É, é isso. E a gente fica por aqui. Muito obrigado se alguém estiver ouvindo. E fica aí até o próximo podcast para ver se eu volto. Porque, como eu já disse no podcast anterior, eu não sei se eu volto. Até mais, querida. Adeus. Tchau. Não, Felipe Neto. Tchau. Eu imagino muito o Felipe Neto falando assim. Então é isso, queridos. Tchau.